absolutamente didático e objetivo. Então, voltando aos velhos tempos, eu pedi aqui um quadro negro, trouxe aqui um giz, e vou pedindo aqui a ajuda dos universitários, rachar aqui, dividir o quadro ao meio. Economia com projeção, cada um faz a que deseja, o mercado faz a que deseja. Eu vou falar de coisas que são inquestionáveis, eu vou falar do passado, e o passado mais recente possível. Vou falar de 2022. 2022. A inflação no Brasil, em 2022, foi de 5,8%. A nossa taxa de juro terminou o ano com 13,75%. Com quem a gente pode comparar para que efetivamente seja uma comparação razoável? Eu me permito comparar com a meca do capitalismo, embora não seja a minha melhor referência, eu tenho outras nações do mundo como referência de país, mas vou comparar com a meca do capitalismo, que são os Estados Unidos da América. Então, USA, no mesmo ano de 2022, inflação 6,5%. Taxa de juro ao final do ano e aquela época uma das taxas históricas mais elevadas de lá. 4,5% ao mês, ou ao ano. Uma faixa, um intervalo, eles usam sempre banda 4,25, 4,5. O que é que está errado aqui? Onde é que o Brasil se situa nisso? Vou repetir os números. Inflação americana, 6,5%. Taxa de juro é para reduzir a inflação? Concordo. E concordo também que a melhor inflação é a mais baixa inflação. Eu só estou aqui dizendo que não há razoabilidade nessa diferença. Os Estados Unidos adotaram uma taxa de juros histórica de 4,5% para atracar uma inflação de 6,5%, que foi superior à inflação brasileira de 5,8%. E o Brasil adota 13,75%, essa foi a taxa ao final. Meus prezados senadores, meu prezado presidente, não lhe dá status de ministro, é assim que quero lhe tratar, de forma muito respeitosa, Essa questão recebe um agravante doído, porque inflação, eu sei, eu fui testemunha do mal que faz aos assalariados, porque os rentistas, a elite, tem como se proteger. Era o tempo do overnight, que está de volta. O governo se protege, os preços são reajustados e os tributos são em cima dos preços. Quem sofre é o assalariado, que começa ganhando 100 e termina, como já tivemos no passado, ganhando 30. Já tivemos inflação superior a 70% ao mês no passado. Vejam bem, nos Estados Unidos, comparando aqui com a Jerusalém do neoliberalismo, desemprego ao final de 2022, 3,5%. Desemprego no Brasil ao final de 2022, 9,3%. O Brasil tem 3 vezes mais desempregados ao final de 2022, praticamente, arredondando os números, do que os Estados Unidos, que praticam 4,5% de taxa de juro, e o Brasil pratica 13,75%. Sabe onde é que vai incidir esses 13,75%? Na nossa dívida, na dívida do governo federal.
que ao março, posso trazer esse dado para março desse ano, 7,3 trilhões de reais. Março desse ano, 7 trilhões 325 bilhões de reais, a nossa dívida pública. Olha, vamos fazer aqui uma conta simples, porque a economia deve ser, se não é, deve ser pelo menos, deve se tentar simplificar a atenção do povo brasileiro. O Brasil, com essa taxa de juro, e naturalmente a gente sabe que tem outros indicadores, mas essa puxa para cima, o ministro falou que 2% da nossa economia está atrelada à Selic, a nossa dívida, 50% dela, ou praticamente 50% dela está atrelada à Selic. E as outras estão sempre vinculadas, o mercado sempre procura vincular. Então, em 2022, o que a União, pagando ou acrescendo a nossa dívida, que vai fazer efeito como uma bola de neve para o ano seguinte, despendeu 802 bilhões de reais. A conta que eu faço, senhoras e senhores senadores, é a seguinte: se o Brasil praticasse a taxa de juro da meca do capitalismo, que é a americana, nós teríamos despendido 292 bilhões com a dívida. Isso significa, objetivamente, e aí eu passo para a metade aqui, para a outra metade do quadro negro, vê se o espaço cabe para tanto zero. Isso significa uma economia. Se o Brasil, que despendeu 802 bilhões na dívida em 2022, se usasse a taxa de juros americana, despenderia 292. Então, a diferença são, vou ver se cabe aqui, 510 milhões, bilhões. Vai ficar aqui, faltando espaço para o 00 centavos. 510 bilhões de reais seria o que o Brasil teria economizado em 2022 se praticasse a taxa de juro da meca do capitalismo, dos Estados Unidos. O que é que significa 510 bilhões? Aliás, primeiro eu vou perguntar, para onde vai esse dinheiro? Quem passou a ser beneficiário no ano passado de 510 bilhões de reais? Quem é beneficiário? Para onde esse dinheiro vai na contabilidade? Esse dinheiro vai cair, no final das contas, na conta de quem? Vai cair na conta do tal rentista, que subiu, cresceu 5 milhões na apresentação aqui do ministro. 5 milhões de pessoas físicas hoje estão ou são beneficiários do rentismo. 5 milhões de pessoas. Vamos lembrar que o Brasil tem 220 milhões de brasileiros. 8,7 significa 80 milhões de brasileiros, significa 8 milhões de brasileiros desempregados. Chegando em casa e não tendo o que dar de comida aos seus filhos. Eu não quero aqui ser dramático, mas essa é a realidade que tem que ser enfrentada. Então, isso aqui é o governo fazendo o papel de Robin Hood às inversas. O Robin Hood tirava dos ricos para distribuir entre os pobres. O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. O que é que se podia fazer com isso para que as pessoas possam entender o que é que isso significa? Eu tomei aqui a liberdade, presidente, com a sua generosa aquiescência, de citar, e vou fazer isso rapidamente, alguns itens que são da compreensão do povo brasileiro. Bolsa Família. Bolsa Família. A previsão para esse ano é de se despender 176 bilhões de reais.
com todo o programa Bolsa Família. Isso quer dizer que 510 bilhões, se fossem economizados a uma taxa de juro menor, razoável, compatível com a americana, isso daria para triplicar o valor do Bolsa Família. Triplicar. As famílias brasileiras que são hoje beneficiárias poderiam estar ganhando, ao invés de 700, em média, 750, poderiam estar ganhando R$ 2.100. Todos eles. Bolsa Família, triplicar o valor. Daria para fazer. Daria para fazer, senhor presidente, se a gente entende que há um déficit habitacional enorme no nosso país, daria para fazer com esse valor, a um custo de 140 mil a unidade habitacional, 3,6 milhões de habitações populares. Por ano. Por ano! Isso zeraria o déficit. Me ajudem aqui, acho que o déficit brasileiro não chega a 6 milhões, salvo engano, de habitações. Em 2 anos de economia, resolveria-se o déficit habitacional, ou seja, todos os brasileiros teriam uma casa decente, digna para morar. Vamos à frente. Educação. Eu fiz aqui um cálculo, uma sala de aula custa R$140 mil, R$130 mil. Uma escola de 10 salas, estou fazendo aqui um cálculo, custa 3,8 milhões de reais. Então, daria para se fazer 134 mil escolas. 134 mil escolas por ano. Isso universalizaria em 3 anos, quero crer, a possibilidade, a infraestrutura necessária para que a gente tivesse todas as matrículas, coisa que o Sobral vai fazer ao final do ano que vem, em tempo integral. Todas as matrículas em tempo integral, que seria uma solução para melhorar a educação e seria uma solução para diminuir a violência. Vou concluir com mais alguns 2 dados, presidente, com a sua paciência. Estradas. Está previsto para esse ano, que é equivalente a 4 anos do Bolsonaro, 18,7 bilhões. Daria para multiplicar isso por 27 vezes. Nós multiplicaríamos o orçamento de infraestrutura em estradas e a gente teria estradas compatíveis com a necessidade dos tempos atuais. Estradas duplicadas, estradas em boas condições, bem diferente do que é, infelizmente, a realidade brasileira. E veja bem, senhoras e senhores senadores, eu tive um cuidado de perguntar o seguinte: quanto custaria aos cofres públicos, porque a gente sabe que o salário mínimo é pago ao trabalhador CLT pela iniciativa privada, mas beneficiário de previdência, beneficiário de programas do governo, recebem salário mínimo. Portanto, há grande dificuldade em se aumentar. Se aumentar em 10% o salário mínimo, os impactos para o governo seriam da ordem de 28 bilhões de reais. Numa conta simples, como deve ser simples as coisas, ou pelo menos nós, pessoas públicas, devemos nos esforçar para trazer isso ao conhecimento, à compreensão das pessoas, daria para elevar o salário mínimo em 180%. Praticamente triplicar o salário mínimo. Nós poderíamos ter aqui um salário mínimo de R$4 mil com esse valor aqui, que está hoje indo engordar o bolso de quem já tem. Veja bem, eu não sou radical, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou social-democrata. Eu acredito na força e na fundamental importância da iniciativa privada. Senhor presidente, senhor ministro, presidente do Banco Central, a iniciativa privada brasileira hoje pensa 10 vezes antes de investir num negócio. O melhor negócio no Brasil hoje é vender o seu negócio e botar o dinheiro na aplicação financeira. Não vai ter uma preocupação, não vai ter licença ambiental, não vai ter delegacia do trabalho, não vai ter
município, Estado, União, Receita Federal importunando. Venda o seu negócio, bote o dinheiro no mercado financeiro e dessa forma você vai estar bem da vida. É o que boa parte eu tenho assistido das empresas do meu estado, dos empresários do meu estado estão fazendo. Isso não pode. Juro alto, presidente, além de comprometer as finanças públicas, juro alto compromete a disposição da iniciativa privada de investir. E isso é que gera inflação de oferta.